Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com uma grande pessoa, uma grande referência, um grande amigo, meu querido amigo Flávio Brick. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fuco. Valeu. Obrigado mesmo. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que o pessoal está ouvindo aí. Obrigado pelo convite aí mais uma vez, estar aqui com você, com o Rafa, fantástico, falando de um assunto aí que eu gosto bastante. Então, vamos aí bater um papo aí, trocar umas ideias, e é sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado. Sensacional. E o Flávio está estreando no podcast, né? Então, um erro nosso. Depois de mais de 100 episódios, a gente não tinha convidado ele ainda. Então, estamos aqui com o Flávio e Rafael Casekalite. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Fulco? E a gente vai dar seguimento ao que a gente começou a conversar lá no congresso, né? Que a gente teve presente junto. O Flávio deu algumas aulas sobre o assunto, a gente só vai transformar isso num podcast, né, Flávio? Isso, é isso aí. Falamos recentemente lá no congresso, juntos lá. E agora é bater um papo aqui no podcast para trazer para o pessoal aí as nossas impressões, o que a ciência vem dizendo para a gente. É isso aí, espero que todo mundo goste. E se eu falhar, é minha primeira vez, o Foucault já avisou, então qualquer erro, a culpa é minha. Impossível, Brick, impossível. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje de impacto dermatotabular, né? O nome do episódio já diz algumas coisas do que a gente vai conversar, mas a gente vai começar do começo, literalmente, da história. É uma doença bem nova aí, né? Então, ela faz parte muito da nossa história, da nossa formação na Santa Casa, então a gente tem muitas causas aí interessantes. E eu vou deixar o Brick começar aí. Se apresenta, Brick, se alguém está falhando e não te conhecendo. Acho que esse é o primeiro erro e as pessoas podem te conhecer. E depois pode começar a falar um pouquinho da história do impacto fenocetabular, aí o que tem aí em todos esses últimos 20 anos aí. Perfeito, maravilha. Bom, meu nome é Flávio Brick, eu sou fisioterapeuta, estou formado há 19 anos, me formei no Centro Universitário de São Camilo. Logo depois eu fui para a Santa Casa, igual o Fulco aí no comecinho da carreira, né? Fizemos a nossa especialização lá, a minha começou em 2004. Foi uma das melhores opções que eu fiz na vida, que a fisioterapia se mostrou para mim de uma maneira bem diferente, né? E lá com bastante clínica, bastante paciente. Então foi uma revolução aí na minha vida. Depois disso eu fiz uma outra especialização lá em reabilitação de joelho e quadril, e aí que foi o meu primeiro contato com o impacto, mais ou menos lá em 2005, 2006. A partir daí comecei a estudar bastante esse assunto. Fora isso, eu fiz uma pós na Unifesp, também na sequência. Trabalhei no Einstein, trabalhei em várias clínicas, abri a minha clínica, que é o GERF, em 2009. Trabalhei na Seleção Brasileira de Futebol Feminino 2011 a 19. Fiz meu mestrado em Ciências do Desenvolvimento Humano em 2014. Publiquei alguns estudos lá na Santa Casa, lá com a nossa equipe, bastante coisa interessante aí para responder nossas perguntas clínicas. E hoje eu me dedico praticamente à parte clínica, empresarial e família. Mas é isso. E o impacto, ele começou na carreira praticamente junto comigo, né? Só que eu ainda não conhecia ele não me conhecia. Eu me formei em 2003, finalzinho de 2003, e a primeira descrição do impacto fenocetabular, a descrição de Gus, é de 2003, né? Então a gente começou juntos aí. Igual eu sou um adolescente na profissão, eu brinco que o impacto também é um adolescente, né? 19 aninhos. 19 aninhos já está adulto, né? Mas aquele adulto ainda com mais questionamentos do que certezas, então aquele adulto que mais parece um adolescente. Então o impacto ele foi descrito pelo professor Gans em 2003, né? Um artigo aí teórico, vamos chamar assim, uma perspectiva teórica, descrevendo a patobiomecânica do impacto, né? O mundo inteiro ele se perguntava por que pessoas jovens desenvolviam osteoartrite, né, o desgaste precoce da articulação, pessoas com 30, 40 anos já com sinais de desgaste, e o impacto, talvez, aí na teoria do Gans, veio responder essa pergunta, né? Então, o Gans descreveu uma alteração no fêmur, uma alteração no acetábulo, alterações ósseas, né, que impediam o movimento, né? Eu até gosto de falar sobre isso. Quando a gente fala do termo impacto, né, a gente pensa em impacto, né, em porrada, né? E se a gente for ver aí a terminologia, o impingement, né, que talvez seria um pinçamento, que também eu acho que fica muito vago, né? Não dá uma ideia interessante.
Eu vi uma vez o Cabrita, o Dr. Cabrita, falando isso de impedimento, um impedimento femoroacetabular. E eu gostei do termo, né? Que é um impedimento do movimento. O impacto nada mais é do que uma diminuição precoce do movimento. Ou seja, a gente, quando vai fazer os extremos de movimento, no caso aí os movimentos mais clássicos, a flexão, a adução e a rotação medial associadas, o que limita todos nós é o contato ósseo. Então, o nosso movimento de flexão, de adução e rotação medial, principalmente os três juntos, o que acaba fazendo com que a gente não tenha mais movimento é o contato do colo no acetábulo. Então, o impacto nada mais é do que o impedimento precoce, é uma alteração desse movimento, uma diminuição desse movimento que acontece antes do que deveria. Então, sei lá, se a gente senta numa cadeira e o nosso quadril está lá nos seus 70, 80 graus, talvez se você tiver essas alterações no fêmur e no acetábulo, que vai fazer com que esse movimento ele acabe antes, você, num simples movimento de sentar na cadeira, você tem esse impedimento, você tem esse contato ósseo, né, entre duas estruturas, né, a saliência que vem no fêmur, que é o can, aquela proeminência maior no acetábulo, que é o pincer, e isso traria um contato precoce dessas estruturas, e o grande problema é que no meio desse caminho tem um labro e tem o estresse na cartilagem articular, né? Então, o Gans, em 2013, ele descreveu justamente isso, essas alterações ósseas que promoveriam um impedimento precoce do movimento, e aí várias atividades banais, atividades corriqueiras, na verdade, no nosso dia a dia, estaria encostando um osso no outro, o labro no meio, a cartilagem lá sendo sobrecarregada, e aí ele descreveu o impacto, no próprio título diz, ele fala a causa da osteoartrite do quadril. Né? Então, desde 2003, e eu, sinceramente, eu tive contato com esse artigo e conhecimento no início de 2005, né? Então, eu fiquei aí uns 2 aninhos até ter esse contato, né, no início da carreira. A partir de 2003, o mundo inteiro realmente se revolucionou, né? Deve ser um dos artigos mais citados do mundo em quadril, né? Porque é uma doença que surgiu, é um conhecimento que surgiu. Ninguém entendia, ninguém interpretava isso, né? Por mais que lá, quando a gente olha depois, existe uma descrição parecida com o impacto de 1936, do Smith-Peterson, mas a partir de 2003 o mundo inteiro se interessou nessa doença, né? E é o que eu brinco, é uma doença que ela começou cirúrgica, né? A maior parte das doenças que a gente trata, né, é tratamento conservador, na falha, outros tratamentos, dentre eles a cirurgia. Mas o impacto, por ser uma alteração anatômica, uma alteração óssea, uma proeminência maior de uma partezinha do osso do fêmur e do acetábulo, ela começou cirúrgica, né? Eu lembro que na época o cirurgião falava, meu, isso aqui é osso com osso, a fisioterapia não vai poder ajudar em nada nisso, temos que fazer a artroscopia e depois a gente manda para a fisioterapia. Então foi mais ou menos nesse momento aí que eu vi o impacto, em 2005, né, que eu comecei a me interessar para estudar e naturalmente fui tendo meus primeiros casos, fui tendo meu aprendizado clínico, foi mais ou menos aí que surgiu o impacto há 19 anos atrás, né? Legal. E é interessante, né? Como tudo que é novo, eu acho que tem um momento inicial de curiosidade, assim como você falou, ao mesmo tempo de muita ansiedade e você querer fazer alguma intervenção, né? Então, assim como você falou, né? O próprio nome, ele já tem o seu efeito nocebo, né? As pessoas não conseguem encarar o impacto como algo positivo, e hoje a gente fala que a gente quer que impacte as pessoas, porque a gente quer gerar uma sobrecarga que seja importante e necessária, né? E aí, logo em seguida, é corrigir. Se tá errado, né? Eu lembro da gente sempre escutando o Giancarlo falando na Santa Casa, é como se a gente quisesse fechar a porta e tem uma caneta lá que tá impedindo, a gente precisa cortar essa caneta, quebrar. E aí, o raciocínio é totalmente patoanatômico em relação a essa questão anatômica, né? Então, tudo isso que o Brick contou, é bem interessante pensar que a gente está num momento que os estudos, por exemplo, prognósticos e prospectivos, eles não existem de longo prazo, né? Então, acho que a grande questão que a gente precisa entender, a gente tem alguns, obviamente, que respondem algumas coisas importantes, que eu vou pedir para o Brick falar, mas é entender que, você entender como que a formação do quadril e o que predispõe para a pessoa ter ou não ter, sempre foi uma das grandes discussões que a gente teve, né? O que aumenta essa cobertura, o que aumenta essa formatação, esse formato do fêmur, né? Então, fala um pouquinho, acho que dessa questão mais, diria, embriológica, né? Essa formação do ser humano, e como que esse osso vai se formando, não, e quais são essas possíveis teorias dessas alterações ósseas acontecerem, Brick. Perfeito. Primeiro é o que você falou, né? Gera uma ansiedade, a gente quer intervir e tal, né? Você falou disso, eu lembro de uma coisa. O meu primeiro paciente de impacto particular que eu tive, né? Eu falei, vou descobrir a causa, vou revirar esse cara, né? Naquela época eu tinha muito essa pretensão.
Eu revirei ele de qualquer jeito. Eu fiz o teste de amplitude, de força, de retração, teste funcional. E aí, na sessão seguinte, ele não aparece. Aí eu ligo para ele e o cara falou: Meu, fiquei arrebentado da sua avaliação, né? Então, naquela ansiedade de tentar descobrir, eu mais agredi ele do que qualquer coisa. Mas, voltando à sua pergunta, quando a gente fala da alteração do impacto, né? Então, seria uma alteração no fêmur, né? Uma proeminência, uma saliência óssea na transição cabeça-colo, geralmente antero-superior, e uma outra alteração no acetábulo, né? Seria um acetábulo que ele cobriria, que ele teria uma maior cobertura anterior e lateral, né? E aí, como consequência, a diminuição do movimento. O Gans falou, é uma possível causa da osteoartrite, né? E naquela época, se um bambambam falasse, a gente aceitava. Hoje em dia, a gente, né? Quem falou, por que falou, baseado em quê, etc. Mas ele falou que era uma possível causa. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a tentar entender se realmente essas alterações levavam a uma degeneração precoce, né? Mas antes disso, quando a gente fala do CAM, hoje o conhecimento mais aceito, né, o conceito mais aceito, é o fato do CAM ser uma sequela da epsolise, né? Uhum. A epsolise é uma doença lá que acomete os adolescentes, né? Que é um escorregamento da fise de crescimento, é um escorregamento da transição colo-cabeça, né, da fise de crescimento. Na epsolise fica uma saliência óssea, né? E a epsolise ela pode ser leve, moderada e grave, etc. E o que é mais aceito hoje é que aquele bump ósseo, aquela proeminência óssea do CAM, ela é uma sequela da epsolise. Ela é uma epsolise que aconteceu, gerou sintoma ou não, às vezes gerou um sintoma pequeno que passou rápido e ninguém deu atenção, ninguém foi procurar tratamento, ou às vezes não deu sintoma, mas aquela saliência, aquele osso deu uma escorregadinha e naturalmente começa a impedir, começa a diminuir o movimento dessas pessoas. Ela está muito associada, esse surgimento está muito associado àquelas crianças que começaram a atividade física competitiva precoce, né? Então, quando a gente é criança, existe a fise de crescimento. Uma das teorias da psoríase é o aumento de carga nessa região, né? Geralmente as crianças que têm psoríase são longilíneas ou gordinhas, né? Então, são aquelas crianças que, por algum motivo, aumentaram a carga de maneira abrupta nessa região. E o esporte é uma dessas explicações, né? Então, ninguém é atleta profissional começando a treinar com 20 anos, né? Geralmente os atletas profissionais começaram com 5, 6, 7 anos, e aí os pais, todo o contexto aí já levam eles para a prática esportiva, treino atrás de treino, horas e horas de estímulo ao longo da semana, e isso agregaria uma carga maior nessa articulação e favoreceria esse escorregamento. Então, hoje o que é mais aceito é que a alteração do tipo CAM, ou CAM em português, ela é uma sequela da psoríase muito associada ao esporte, justamente porque os atletas geralmente começam a prática esportiva, a competição em idades muito cedo, né? Em momentos aí muito precoces aí da vida. Então, essa alteração do tipo CAM hoje ela é aceita nesse sentido, é o que mais o conhecimento científico traz para a gente, e que, teoricamente, ela não é evolutiva. A partir do momento que a sua fise fundiu, ela não escorrega mais, e se isso crescer, provavelmente são osteófitos, são consequências mais do desgaste, né? Então, isso do fêmur. A alteração do acetábulo, né, a gente tem 3 principais causas. Um é o crossover, né, o sinal do crossover, que é decorrente da retroversão acetabular. Ou seja, o nosso acetábulo ele é meio viradinho para frente, né? Em algumas pessoas, por variação da anatomia, ele está mais virado para trás. Então, consequentemente, a parede anterior do acetábulo ela está maior, ela cobre mais a cabeça do fêmur. E isso impede o movimento de flexão, adução e rotação medial, né? Então, essa retroversão acetabular é uma das explicações aí para essa diminuição do movimento às custas da alteração do acetábulo. E também a coxa profunda ou a proteção acetabular, que aí já é uma alteração que acontece mais em mulheres, que ela tem uma cobertura maior, ou seja, não é só um excesso de cobertura anterior e lateral, ela é uma cobertura maior em todo o aspecto aí do quadril. Então, geralmente, na clínica, a gente observa uma diminuição de movimento para tudo quanto é lado, não é só na flexão, adução e rotação medial. Na abdução, na extensão, na rotação lateral também acontece. Então, o excesso de cobertura óssea do acetábulo é uma das causas do impacto provenientes do acetábulo, né? E o CAM, essa sequela da psoríase, é a do fêmur, né? Então, teoricamente, essas 2 alterações ósseas levariam a uma degeneração precoce da articulação. Muito bom. Então, para quem não está acostumado, né, a gente entender que acho que a mais prevalente seria o formato misto, né, onde apresenta as 2 alterações,
E a gente tem estudos que diferenciam um pouco em relação a essa questão do prognóstico em relação à osteoartrose, né? Então, a gente tem entendendo que o pincer não é um fator prognóstico, ele tem um aumento de cobertura, então talvez seria uma maior estabilidade, e o que diria que isso protegeria, né? E a gente tem alguns estudos mostrando isso. E no caso do CAN, seria sim um fator de risco para uma osteoartrose mais precoce, né? Então, a gente tem alguns estudos que acompanham de forma longitudinal aí, como o Brick falou, numa população mais infantil, mas ainda são poucos estudos e eu acho que é muito difícil de a gente cravar algumas coisas e provavelmente, se a galera estiver estudando isso de forma longitudinal, vai vir muita informação nova, né? Então, tem uma grande questão. E outra coisa que é interessante, né? Acho que foi evoluindo e a gente tem o consenso de Warwick, que mostrou que, tipo, existe o impacto femorocetabular, como o Brick falou brilhantemente, a gente tem muitas interações, então a gente não pode simplificar entre pincer, can, sendo que tem uma interação entre a parte proximal do fêmur e o acetábulo, então todas essas interações e variações anatômicas, para ser avaliada clinicamente é muito complexo, né? Então a gente sempre precisa de uma radiologia para confirmar um sinal específico e depois verificar com a clínica para, sim, o nome adequado, que seria síndrome do impacto femoroacetabular, né, Brick? Então, a gente tem essa grande junção em relação a esse processo, né? E partindo um pouco, saindo um pouco da questão da definição, acho que é legal a gente tentar colocar na imaginação das pessoas, agora com a tua fala, o perfil clássico de um paciente desse. Lembrando que a gente na Santa Casa recebia diagnóstico toda hora disso, e a gente fala assim, não é nunca impacto femoroacetabular, né? Então toda hora era uma dor atrás, era impacto femoroacetabular, uma dor na frente era impacto, uma dor do lado, uma dor na coluna, tudo que aparecia lá perto era porque a gente estava muito enviesado por esse conhecimento novo, né? Então, tenta personificar esse paciente que chega na tua clínica e você fala assim, esse é impacto femoroacetabular. Então, descreve para a gente, Brick. Perfeito, esse é um ponto bem interessante, porque se a gente for ver aí na tríade do diagnóstico do impacto, né, ele é um teste clínico positivo, né, que é o FADIR, aquele teste que a gente faz flexão, adução e rotação medial, um exame de imagem positivo, né, então uma ressonância, um raio-x, né, geralmente o raio-x mostrando a alteração óssea e a ressonância para ver as partes moles, e a dor do paciente, a dor no quadril, que geralmente é uma dor na virilha. Então, a partir daí, a gente já levanta essa bandeira aí que ele pode ter o impacto femoroacetabular. O problema é que muitos estudos vieram depois mostrando que essas alterações anatômicas que a gente chamava de patológicas, elas são extremamente comuns em pessoas assintomáticas, né? Então, por exemplo, hoje se você tem dor no quadril, faz um exame de imagem e um teste positivo, você tem um grande problema, porque o exame de imagem ele dá positivo em um monte de gente que não tem dor, né? O teste clínico, quando positivo, ele não tem uma especificidade boa, então na hora que ele dá positivo, ele não conclui muita coisa. E aí aqueles pacientes que chegam para a gente, muitas vezes com o diagnóstico de impacto com dores anteriores, laterais, posteriores, né? Isso muito baseado nessa tríade de avaliação, né? Então, quando a gente pensa no impacto, ele é um impedimento precoce do movimento. Então, a primeira coisa que esse paciente tem que ter é déficit de movimento, né? Já vi pacientes aí sendo rotulados como impacto que não tinha déficit de movimento, né? Mas ele tinha alteração no exame de imagem. Então, o déficit de movimento é a premissa. Você tem que ter a diminuição da flexão, adução e rotação medial. E muitas vezes, quando a gente associa os dois movimentos, isso se faz mais notório, né? Então, é a premissa. Quando o paciente tem dor de impacto, eu espero uma dor na virilha, uma dor anterior do quadril, né? A maior parte das dores de quadril articulares, elas têm uma dor referida na virilha. Então, o paciente com impacto, geralmente, ele é um adulto jovem, né? Muitas vezes esportista, com uma dor na virilha e um déficit de movimento desses três movimentos aí, principalmente associados. A gente vê muita relação aí com o movimento de rotação medial, talvez seja o movimento mais característico desses pacientes, né? Então, déficit dessa rotação. E a partir daí a gente vai pensar nessa doença. O paciente ele pode ter dores em outras regiões, né? É muito descrita a dor em C no quadril, né? O que seria a dor em C? Aquele paciente que ele abraça o quadril pelo lado, ele faz um Czinho com a mão e ele está apontando uma dor anterior, lateral e posterior. É uma dor que ele fala, ó, ela pega essa região, ela é profunda e tal. Então, a dor na virilha, na minha opinião, ela tem que ser em quase todo mundo. Ela tem que existir. Mas não é incomum a gente ver dor na virilha, mais uma dor lateral, mais uma dor posterior, né? Se eu vejo um paciente com uma dor somente lateral ou posterior, me dá uma ideia que não seja articular, porque dor de quadril ela é geralmente dor na virilha. Na maior parte, mais de 87% das vezes, ela é dor de virilha, né? Então, é o que eu espero desses pacientes.
Boa, sensacional. E tem uma complexidade, né, da interpretação desse exame que está muito relacionada, na minha opinião, a muitas vezes os testes especiais eles não reproduzem algo funcional. Então, essa queixa durante o dia a dia do paciente também é uma coisa que a gente acaba puxando muito, né? A dificuldade de entrar e sair do carro, algumas questões de lugares mais baixos, né? Então, são situações que a gente vai colher que provavelmente é o que a gente vai atuar, né, Brick? Então, a situação clínica e a gente pegar essa funcionalidade do paciente facilite, a gente tem que tomar um cuidado, porque o teste numa região que está sensível, você fazer uma compressão lá, uma rotação interna, uma adução, acaba facilitando que realmente dê positivo, né? Só que aquela coisa que a gente sempre brincou de modificação de sintoma, que aí depois de uma faixinha, alguma manobra, alguma coisa, o sintoma alivia, né? Então é como se o impacto tivesse Uhum, sumido. Então, assim, uhum. não é tão simplificado, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da tua evolução de atendimento mesmo, né? Todo esse processo. Primeiro, eu acho que eu vou pular e vou para a parte antes de conservador ou cirúrgico, quando que o Brick fala assim, putz, desisti, né? E depois um pouco dessa evolução do seu atendimento, né? Das suas intervenções. Então, o que você entendeu que não funciona nesses pacientes e o que você foi pegando de dica, tip aí para passar para o pessoal em relação a isso. Perfeito. Quando a gente fala de conservador cirúrgico, é uma discussão ainda muito atual, né? No começo, o tratamento conservador aí, ele era contraindicado justamente pelo que a gente falou, que é uma alteração óssea, não tem o que a fisio fazer e etc. E hoje em dia a gente sabe aí pelo consenso de Warm que o tratamento conservador ele é uma opção de tratamento, né? A gente já tem alguns ensaios clínicos comparando um com o outro, né? Então assim, se a gente for ver numa ordem de tratamento, o conservador é a primeira opção, né? E na falha do tratamento conservador, a gente vai para o tratamento cirúrgico. O que eu observo na minha clínica? O tratamento conservador ele vai muito bem para aqueles pacientes que têm dores extraarticulares associadas, né? Dores que a gente reproduz aí com palpação, com testes irritativos para tendão, como contração, alongamento e etc. Então, esses pacientes eles têm um prognóstico muito mais interessante. Quando eu avalio um paciente, eu não reproduzo a dor dele com nenhuma palpação, com nenhum teste resistido, nenhum teste que coloca carga no tendão, ele já me dá um sinal de alerta aí para eu que talvez eu não tenha um bom resultado com esses pacientes. Então, na avaliação clínica é o que você falou, muitas vezes os pacientes eles têm queixas clássicas, né? Entrar e sair do carro é uma das mais características, né? Porque envolve um momento de rotação com o seu quadril dobrado, fletido a 90 graus. Quando ele senta em lugar baixo, né? Então aquele paciente que às vezes na cadeira ele está mais esparramado, ele está abrindo o ângulo do quadril para falar com você. Aquele paciente que no agachamento ele sente, vai pegar alguma coisa no chão ele sente. Esses são clássicos. E muitas vezes o que eu tento fazer para manipular ou para entender melhor esses sintomas é colocar uma faixa de compressão na virilha, como você falou, né? A gente tem até um ensaio clínico interessante que saiu em 2019, se eu não me engano, usando um short de compressão na virilha e vendo diminuição das dores de quadril, né? As dores de virilha. Então, na minha avaliação, quando eu coloco uma faixa de compressão e eu reduzo muito os sintomas desses pacientes, ele me dá uma ideia que talvez o predomínio não seja de uma sobrecarga, uma dor articular, né? Talvez já mais uma dor extra-articular. Então, é uma dica, um guia que eu uso no meu dia a dia clínico. O tratamento conservador, ele é uma opção e a gente vai tentar tratar esse paciente dessa maneira. Eu costumo dizer que ele tem que ter aí, em 2 meses, uma evolução muito satisfatória, mais de 50% de alívio de sintomas, né? Se o meu paciente aí chegou no segundo mês e não teve um alívio de sintomas, eu desisti. Eu já estou reencaminhando ele para o médico, né? E geralmente o paciente que realmente evolui bem, ele em 3 semanas ele melhorou muito. É um paciente que está com um alívio bem importante dos sintomas, é aquela dor muitas vezes generalizada que ela está mais pontual, de menor intensidade, e aí a gente vai tentando fazer aí um trabalho de mobilidade, terapia miofacial, tem muitas dores extra-articulares, muito espasmo nesses pacientes, e depois a estabilização e toda a parte aí de evolução de movimento nesses pacientes. Então, na minha clínica, né, na minha prática clínica, eu acho que na hora que eu não reproduzo a dor dele com nenhuma palpação, com nenhum teste irritativo para tendão, porque muitas vezes tem dores associadas, é um prognóstico mais reservado, na minha opinião. É um paciente que eu vou dar um prazo aí de 2 meses de tratamento, sendo que na terceira semana já dá para dar uma boa ideia, e a partir daí, se ele não estiver evoluindo bem, a gente vai pensar em outras intervenções. Aí conversar com o cirurgião, com o médico que está acompanhando ele. Legal.
E é ruim porque no aspecto, né? Quando eu ainda tenho o alerta ligado do impacto, né? Então eu recebo os artigos, existe uma grande produção em massa sobre cirurgia, né, Brick? E não tem Uhum. tanto sobre fisioterapia. Então, a gente Exatamente. acaba perdendo o norte em relação a esse comparativo. A gente tem alguns estudos que são muito polêmicos, né? Então, Uhum. em breve eu vou te chamar para um quadro novo do Fisiortopedia para a gente discutir sobre esses protocolos aí, que é um processo muito de, tipo, não é o que a gente faz na nossa prática, ele não Uhum. reproduz, os resultados são muito estranhos, porque eles praticamente não melhoram o paciente, né? Então, assim, Uhum. a gente tem diversas questões clínicas e falta até fatores prognósticos para entender o que, que não seria um bom prognóstico cirúrgico, né? Então, assim, quando não operar, né? Porque por mais que a gente tente, acaba ficando aquela coisa estranha de não deu certo o conservador por um período de tempo, sem entender se você realmente fez o que precisava, e depois opera para sabe-se lá o quê, e zerar, ou começar a dar um restart, assim, né? Dar um reset na dor do Uhum. paciente, né? E até vou chamar o Uhum. Rafa para falar um pouquinho dessas questões de dor, né? Porque é um paciente que ele dificilmente a gente vai falar que ele tem um evento específico que começou a ter a dor, e ele começa a ter, a gente pode se chamar uma dor mais intensa, né, em relação a essa intensidade da dor dele, mas muitas vezes entender se essa dor seria nociceptiva, nociplástica, talvez seja uma coisa que direcionasse um pouco o nosso tratamento, né? Então, eu queria entender um pouco pela visão, né, de avaliação baseada em mecanismo, como que uma patologia com impacto femoroacetabular poderia realmente ser interpretada, vista e mudar alguma coisa na direção do tratamento. Eu acho que começa com, né, e grande parte dessa mudança de visão do impacto aconteceu de forma muito similar ao que aconteceu nas outras áreas, né? De a gente entender que a patologia era o achado era a causa da dor, a gente começou a identificar que muitos pacientes assintomáticos tinham uma prevalência grande desse mesmo achado, né? Não necessariamente evoluíam para quadros de sintomas. Então, assim como várias outras alterações anatômicas que hoje a gente entende que podem ser até entendidas como sinais fisiológicos de envelhecimento, acho que o Kahn e Pincer, né, entraram nesse rol aí, apesar de que, como outras áreas, a gente sabe que ser multidimensional não quer dizer que a estrutura não tenha nenhum papel na manifestação dos sintomas. Mas é uma questão interessante, né, porque a gente pega aí, como o Brick falou, uma perspectiva de uma população que muitas vezes ela começa a ter um sintoma de forma lenta e insidiosa, é, e, e começa a ter sintoma normalmente associado com algum outro momento, né? Acho que você comentou aí, Brico, o perfil são pessoas mais jovens, normalmente atletas, né, que vão acabar desenvolvendo sintomas. Então, é interessante perceber isso, né? Talvez, e essa é uma grande dúvida na literatura sobre dor, essas alterações anatômicas, elas levem a uma entrada nociceptiva maior. Talvez sim. A gente não tem ainda muito bem como saber, né? Mas talvez seja necessário que esse indivíduo esteja em outros ou com outros fatores específicos em atuação para, naquele dado momento, isso começar a produzir algum sintoma. E ao longo do tempo, na medida que a pessoa tem dor, o que a gente tem de conhecimento é que seja uma condição musculoesquelética primária ou secundária, a maior parte delas evolui para uma nociplastia. Ou seja, mesmo que essa alteração anatômica contribua com nocicepção no início dos sintomas, por algum momento inicial daquele indivíduo, ou porque ele está mais pró-inflamado, com mais sobrecarga mecânica na região, enfim, né, um conjunto de vários fatores, a partir do momento que ele começa a ter experiência de dor, a gente sabe que tanto a via nociceptiva dele quanto o próprio sistema de dor, a nível do sistema nervoso central, começam a sofrer alterações plásticas e produzir dor em contextos onde talvez antes ele não iria sentir dor. Então, acho que o impacto entra num rol complexo de outras patologias, né, como são as alterações tendíneas em membros superiores, por exemplo, e várias outras condições, onde a gente entende que talvez a alteração ela tenha algum papel, com certeza não o mesmo que a gente imaginava antes, até porque, de novo, a prevalência em pessoas sem nenhuma dor é grande, né, não é um fator prognóstico determinístico ter uma alteração, né, do tipo Kahn-Pincer, por exemplo, para desenvolver sintomas. As pessoas melhoram, muitas vezes, como o Brick falou, com o tratamento conservador, e a gente não corrige essas alterações com o nosso tratamento, né? Então, elas continuam ali. Então, é uma questão interessante, né? Eu acho que o melhor que a gente pode ter, e aí totalmente em termos de pausabilidade biológica, é que talvez as pessoas tenham uma propensão maior a ter nocicepção, em conjunto com outros fatores ali naquele momento,
mas que uma vez que a queixa exista e ela vire crônica, a gente começa a ter influências, né, como todos os outros casos de dor persistente, da própria nociplastia da via. Perfeito. E aí, até aproveitando essa fala, né, e a gente sabe, a gente tem bons estudos falando dessa questão dos assintomáticos, né, lembrando que tem muita relação com alguns esportes que no Brasil nem existem, né, como hockey e tudo mais, pela amplitude, a posição de Peary que eles chamam, né, que é uma posição de rotação interna e adução, que eles fazem constantemente, mas, enfim, esses tempos eu vi um paciente relatando, né, ou alguém relatando, de uma cirurgia profilática, né, e eu falei, putz, achei que já tinha morrido isso. E pelo jeito ainda não. E eu queria até entender como que o Brick tem visto, né, o que tem aparecido em relação a esse paciente que é assintomático e como que a gente pode encarar esse paciente que não tem sintomas, mas tem alteração e já foi assustado pelo processo, né? Sim, perfeito. O profilático é uma grande discussão, né? Antigamente, né, no começo, eu via muita cirurgia. Todo paciente ele era cirúrgico. Dificilmente ele chegava para mim para um tratamento conservador. E quando chegava era porque eu fui o profissional de primeiro contato dele, alguém me indicou diretamente. Então, no começo era tudo pós-cirúrgico. E com o passar do tempo, o número de cirurgias foi caindo, né? E, na minha opinião, porque o resultado não era tão maravilhoso assim, né? Você Uhum. opera 10, 20 pacientes e muitos começam a voltar com dor, o cirurgião provavelmente começou a repensar. Até porque naquela fase a literatura não trazia essas informações para a gente, né? Quando a gente olhava a literatura no passado, o tratamento cirúrgico tinha 90% de bons resultados, 95% de bons resultados, mas as avaliações eram feitas com instrumentos não validados para o impacto. Então usavam Harris Hip Score, que é um questionário de artrose, para impacto. Uhum. Praticamente não tinha teste funcional nenhum, ou seja, quando você coloca um instrumento não validado para uma artrose, né, que qualquer melhora ele valoriza absurdo, os resultados eram lindos. E na hora que a gente pegava aqueles estudos, que eram pouquíssimos, com instrumentos validados, esse resultado caía para 60%, né, que já não é tão maravilhoso assim. E eu acho que a experiência clínica de todo mundo, no caso aí dos cirurgiões, foi mostrando isso. O resultado cirúrgico não era tão maravilhoso assim. Muitos pacientes voltando com resultados não tão satisfatórios. E, naturalmente, eu comecei a perceber uma diminuição do número de cirurgias, né? Isso antes do consenso de Warmick, que é de 2015, se não me engano. Uhum. Então, isso foi ao longo da minha vivência. Num passado distante, tinha essa ideia. Bom, pera lá, você está com dor no seu quadril direito, a gente fez a imagem aparecer o seu quadril esquerdo, que é assintomático. Pera lá, vamos tratar primeiro o direito, a gente dá um tempinho e depois já trata preventivamente o esquerdo. Por quê? Porque se há uma alteração óssea que vai impedir o seu movimento, que vai estressar as estruturas lábio e cartilagem e vai degenerar, a gente já evita que isso aconteça e a gente elimina a possibilidade do seu quadril gastar precoce. Era uma ideia, teoricamente, interessante, maravilhosa, né? Só que a cirurgia para o lado sintomático não estava tendo resultados tão maravilhosos, imagina uma profiláctica, né? Então, assim, a gente ouvia falar muito, eu já tive várias oportunidades de discutir com cirurgiões que faziam isso, e a maior parte esmagadora deles pararam de fazer, né? Hoje não é recomendado, muito pelo contrário, a literatura fala não faça cirurgia profilática, Uhum. por mais que a gente ouve um casinho aqui e ali, antigamente era muito mais comum, né? Então tinha essa ideia. E a partir daí, desses resultados, que eu acho que o tratamento conservador ele entrou, né? Ele veio depois, né? Não, ninguém tinha essa premissa no começo, e diante aí desses resultados não tão maravilhosos, o tratamento conservador apareceu, e hoje a gente tem uma evidência mostrando que ele é eficaz, né? Não é para todo mundo, assim como a cirurgia também não resolve o problema de todo mundo, ele é uma opção de tratamento. Então hoje, teoricamente, aí numa ordem sensata, é a gente tentar tratar conservador a maior parte dos pacientes, todos os pacientes, e alguns não vão evoluir bem. Aqui não são alguns, tem um número importante também, não é tão maravilhoso assim o tratamento conservador, e assim indicar a cirurgia, que também não tem resultados tão interessantes assim, tão fantásticos. Boa. E agora, indo para os momentos finais aqui, Brick, fazer aquela pergunta de banca de TCC, de mestrado. Já está acabando? Já está acabando? A gente está com seus 40 minutos aqui, mas fique tranquilo, Uhum. ainda tem tempo, tá? Pô, passou tão É... rápido. Eu queria que você falasse para mim se hoje a gente fosse elaborar um estudo, né? E eu tenho Uhum. dificuldade de pensar realmente nisso, assim, o que vale a pena realmente a gente testar dentro do impacto craniosacrotabular, né? Entendendo que tem tantas variáveis que a gente não modifica
entender o que a gente dentro da fisioterapia precisa ainda vasculhar. Então, vamos pensar num cenário perfeito que a gente tem muitos pacientes de impacto, podem selecionar todos que a gente quiser. O que você testaria hoje? Quais estudos que você faria, Brick? Porra, pergunta fantástica, hein? Eu preciso pensar um pouquinho. Eu queria só fazer um parênteses, que aí eu ganho tempo para pensar. O que você tinha falado... Calma aí que agora eu me perdi. Você tinha falado uma coisa que agora eu ia falar, agora eu me confundi com a sua pergunta, eu me perdi. Mas eu já lembro. Quando a gente... um detalhe que tem a ver com a sua pergunta, agora eu lembrei, desculpa. Quando você falou dos estudos que a gente vê de tratamento conservador e até conservador versus cirurgia, um ponto interessante é isso. O que foi feito na fisioterapia? Né? Que aí eu vou usar até essa informação para a resposta. Porque, sei lá, eu sou um cara que gosto muito da parte clínica, clinico bastante, e eu sou um cara que gosta de exercícios bem feitos, bem certinhos, para músculos específicos, eu ainda sou dessa linha. Quando eu olho um protocolo, quando eu olho um estudo de tratamento conservador versus cirúrgico ou de tratamento conservador, eu quero olhar o protocolo, eu quero saber o que foi feito, né? Porque é o que eu brinco, fisioterapia é muita coisa, né? Falei, eu fiz fisioterapia, o cara fez luzinha vermelha, alongou o isco, mandou embora, eles chamam de fisioterapia, né? O outro fez, sei lá, agulhamento seco, ventosa e mandou embora, eles chamam de fisioterapia. Ou seja, a fisioterapia é uma profissão. Quando você fala fisioterapia, você não me disse nada. É igual falar fiz artroscopia. Não disse nada, né? É só um meio, vamos chamar assim. Então, eu olho esses protocolos. Não, eu quero ver se eles fizeram amplitude de movimento, se eles estão tentando ganhar amplitude de movimento, se eles trabalham a parte muscular de espasmo, miofacial, os exercícios, como é que foram feitos, em qual momento e etc., né? Por quê? Porque eu vejo protocolos muito agressivos, protocolos que tentam ganhar movimento. Tentar ganhar movimento nesse paciente precisa ser muito assertivo, porque se ele tem um déficit de movimento às custas apenas do contato ósseo precoce, você não vai ganhar 1 grau, você não vai ganhar nada. Mas muitos pacientes têm muito espasmo, tem retração de cápsula, que aí é possível ganhar alguma coisa, e qualquer mobilidade que você ganhe dissipa energia, tira uma grande carga do quadril. Então, talvez, Foucault, se eu for pensar na nossa área, em termos de pesquisa, conservador versus conservador, eu brincaria nesse sentido. Trabalhar um músculo mais o outro. Por exemplo, na minha prática clínica, eu acho que fazer uma terapia miofascial, ou seja, soltar a musculatura, tirar espasmo, né, fazer ponto gatilho, que é o que eu uso, em ilíaco e adutor, faz uma baita diferença nos sintomas. Você melhora muito a amplitude de movimento, né? Então, assim, se eu quiser provar não, se eu quiser colocar à prova isso, né, talvez um estudo que faça uma série de exercícios de estabilização, glúteos, etc., e o outro grupo que faça a mesma coisa, mais uma terapia miofacial. Acho que seria algo interessante para a gente pensar. Porque nesses vários pontos, vários recursos que a gente usa na reabilitação, a gente faz um protocolo que tem uma gama de exercícios, uma gama de terapias miofaciais, mobilizações, etc., e a gente não sabe se realmente precisa de tudo isso, se metade disso é suficiente, etc. Então, eu, dentro da minha visão ainda hoje, eu gostaria de entender em relação a isso. Qual paciente que se beneficiaria, por exemplo, de uma tentativa de ganho de amplitude de movimento? Como é que a gente faria uma avaliação e falaria, pô, para lá, essa sensação do movimento não é tão rígida, ela é mais suave, ela parece ser mais cápsula, vamos intervir. Então, um grupo que tem essa característica, a gente já inclui ele de acordo com essa característica da amplitude de movimento, que tem uma possibilidade de ganho de movimento. Seria algo nesse sentido. Então, eu, numa visão ainda muito mecanicista, né, eu acho, mecanicista não, mas biomecânica, né, eu acho que estudar e tentar entender todas as partes do protocolo, eu acho que é algo que me salta aos olhos ainda. Por exemplo, paciente que começa exercício de adutor muito precoce, eles evoluem mal, eles têm muita dor no exercício, eles dão uma pioradinha no começo. Eu já cortei adutor no meu protocolo conservador, na fase inicial, há muito tempo, por essa observação clínica. Posso estar totalmente errado, por isso que a gente precisaria pesquisar isso. Mas eu tenho o meu protocolo inicial desses pacientes. Eu costumo dizer que se você chegou para mim e falou assim, vamos discutir um caso. Eu peguei um paciente em impacto, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso. Você passou de 3, 4 exercícios de quadril no começo, eu já acho que você está colocando muita coisa, está agredindo muito, né? Os meus pacientes de exercícios de impacto sintomático, aquele impacto bem dificinho de começo, se eu colocar 2 exercícios de quadril, é muito nesse paciente. Muitas vezes é um exercício, 2 no máximo. Não tem 3, não tem 4, não tem 5. Quando a gente fala do complexo posto-lateral do quadril, abdutor, rotador e extensor,
exercício de rotação nesses pacientes evolui mal no começo. Esses pacientes não aceitam bem, né? Então, não é uma evolução clínica que me satisfaz. Então, por exemplo, eu tirei adutor do meu protocolo inicial, eu tirei rotador lateral do meu protocolo inicial, porque lá no começo eu fazia pensando na biomecânica, que tinha muita lógica, e clinicamente eles não iam tão bem quanto eu estava querendo. E hoje eu sou muito mais enxuto no meu protocolo. Eu tenho um estímulozinho de quadril muito bem dosado, muito bem direcionado, faço um trabalho miofacial inicial, né? Solto bastante musculatura. Em alguns pacientes, tento ganhar mobilidade, partindo do princípio que não é de predomínio ósseo, né? E aí um estímulozinho de quadril e sinergismo, músculos de joelho, de tornozelo, tronco e etc. E a partir daí eu vou evoluindo os estímulos. Então eu acho assim, dentro da nossa área, eu acho que entender quem que é mais importante. Aí a gente tem um lampejo na literatura mostrando aí que o glúteo máximo tem uma relação direta aí com sintoma, né, em alguns pacientes. Lógico, muito inicial. É uma pergunta interessante, entendeu? Pô, será que vale a pena a gente focar um grupo mais com glúteo máximo, outro menos, sei lá. Eu iria mais nessa ideia aí, olhando para a nossa área. Legal. E eu acho que tem um grande valor ainda, porque numa rotina clínica, tudo isso que você está falando, eu não chamaria de protocolo, mas eu chamaria talvez de um framework, onde ele, como se fosse um Waze, né? Você está vendo o paciente, você vai vendo aquela resposta, entendendo se você continua por ali, ou se você muda um pouco o roteiro, né? Então, acho que tem a questão do protocolo, ele parece muito enclausurado, muito fechado, e que a gente precisa cumprir aquilo, né? Eu acho que dentro do processo de entender que tem uma musculatura importante, estabilizadora, que vai ajudar na região, entender que você pode começar por uma via distal e depois aproximar e fazer mais distal, mais proximal, conforme a evolução do paciente, ele começa a ser um framework interessante que na minha opinião, isso não, dificilmente a gente passaria isso num artigo, né? Então, eu acho que ele cabe muito para essa questão de você fazer um editorial específico para você, tipo, dar essas dicas clínicas, né? Então, eu acho que acaba facilitando o raciocínio, porque o clínico, muitas vezes, ele vê isso, ele vê um protocolo, ele fala assim, pô, no protocolo tem esse exercício, pô, não deu certo, e agora? E aí, nessa hora que é onde ele empaca, né? Então, na minha opinião, é muito válido ainda todas essas dicas e a gente entender o valor disso, até porque a gente sabe que, no geral, se o paciente fizer uma movimentação livre da dor, a gente já sabe que está ajudando e auxiliando ele em diversos processos, né? E aí eu acho que é nessas horas que esses frameworks conseguem fazer esses desvios e fazer o paciente cada vez mais ter os momentos diários de rotina de uma forma sintomática. Então, acaba facilitando a gente a lidar com esse manejo do dia a dia, que, na minha opinião, me parece ser uma das grandes dificuldades do fisioterapeuta no geral, porque o paciente apresentou dor durante o exercício, o que fazer, né? Então, acho que essa pergunta vale para qualquer patologia, né? Então, por isso que eu ainda valorizo muito e utilizo bastante essas coisas que você falou, essas dicas que você deu no dia a dia, porque eu acho que ele realmente é aquela coisa que se dá uma adaptada para aquele paciente e consegue continuar, né? Então, eu acredito que isso seja muito, muito valoroso, né? Bom, então a gente está aqui nos momentos finais, Brica, aí fique à vontade agora para dar suas mensagens finais de paz, amor e esperança, ou quiser fazer algum comentário aí que você não fez durante o episódio, tá? Então fique à vontade. Maravilha. Falando do impacto, eu acho que é uma doença ainda muito nova, a gente tem muito mais pergunta do que resposta. A gente vem tentando entender, talvez eu morra antes disso acontecer, mas é justamente o que você falou, é não olhar para uma coisa amarrada. Se o paciente tem uma apresentação clínica assim, a gente corre para um lado, se ele tem uma outra apresentação clínica, a gente corre para o outro, ou seja, não um protocolo amarrado, mas alguns conceitos mais estabelecidos. Eu acho que tem muito a ser estudado ainda. A gente tem que talvez aí definir o que é intra e o que é extra-articular nesses pacientes. Eu ainda tenho essa ideia. É um ponto interessante, mas é um assunto aí que talvez, se a gente fizer uma outra discussão dessa daqui a 2 anos, a gente mude completamente. A literatura está evoluindo muito nesse sentido. E é o que você falou, a fisioterapia precisa crescer mais ainda, porque a gente tem 200 mil artigos de cirurgia e deve ter 7, 8 bons aí de fisioterapia, né? Então, acho que a gente precisa evoluir nesse sentido. Fora isso, obrigado demais aí pela oportunidade aí. Eu queria agradecer aí, fazer parte dessa equipe, desse time aí do Fisiortopedia. Eu sempre tenho muita felicidade quando vocês me convidam para qualquer coisa. Eu estou sempre à disposição para vocês precisarem. E espero aí que o pessoal tenha gostado desse nosso bate-papo. Precisando de mim, estou à disposição.
E é isso, gosto muito de vocês como profissionais, como pessoas, e bom tê-los aí comigo mais um aninho. Muito bom, Brick. A gente que agradece. Rafa, considerações finais aí? Eu acho que acrescentando o que o Brick falou, né, de que a gente tem muito ainda a estudar com relação às nossas intervenções nessa população específica, acho que ainda tem muita grama para a gente comer, no sentido de entender o que é melhor do que o que não faz diferença, né? A gente ainda não tem essa noção. Eu também acho que a gente pode cortar alguns atalhos, né? Se eu fosse fazer pesquisas para essas populações, eu olharia, por exemplo, para dor de coluna e para o que a gente está vendo lá, entenderia que, poxa, talvez a gente sair das intervenções só baseadas no exercício e somar com abordagens cognitivo-comportamentais pode potencializar o efeito, né? Talvez a gente possa cortar alguns atalhos para chegar nessa intervenção mais custo-efetiva, porque é o que está acontecendo em outras áreas. Mas é um campo ainda a ser explorado, né? Na verdade, a gente percebe que é uma periferização. Quanto mais longe você sai da coluna, menos a gente tem de intervenções ou de evidências com relação às nossas próprias condutas, né? Certezas, né? A ciência não é sobre certezas, é sobre reduzir as incertezas, mas a gente tem menos noção do que meio que não faz tanta diferença, o que de fato pode ser melhor do que não pode, né? Acho que ainda tem um call to action necessário para os pesquisadores ajudarem ainda a gente a produzir evidência nesse sentido. Muito bom. E eu discordo do Brick, eu acho que o Brick ainda vai ver muitas alterações, que ele não é tão velho assim. Ele se Obrigado. colocou como se estivesse no momento final da vida. Ainda tem chão aí, a gente vai ver muitas mudanças, né? Eu concordo total, acho que a gente tem que realmente pegar os conceituais que a gente tem, evolução tanto metodológica, né, quanto do entendimento da dor, juntar com o que a gente tem de conhecimento biomecânico, com certeza, e conseguir evoluir nos próximos passos, né? E, bom, então é isso. A gente encerra. Brick, de novo, obrigado aí pela sua presença, pela conversa, é sempre um grande prazer. Rafa também, um grande abraço. E um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!